Oi, bom dia, pessoal. A gente está entrando hoje um pouquinho atrasada por conta da conexão, mas já estamos aqui com o nosso convidado, que já vai entrar. Bom dia para todo mundo. Oi, Verônica. Oi, Carla. Tudo bem? Então, a gente teve um probleminha de conexão, mas já estamos entrando aqui. E eu tinha que ter certeza que ia estar tudo perfeito para não acontecer tudo o que aconteceu hoje. Oi, Cláudia Ronzi. Esse meu convidado, ele é muito, 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 muito especial, porque, além de tudo, ele teve uma importância que eu fui aluna dele de hidroginástica. Eu fui... Depois, ele teve na minha equipe trabalhando comigo. Deixa eu ver se ele já está entrando aqui. Ele é profissional de educação física, ele é autor de livro, ele é mestre, está fazendo doutorado, é pós-graduado, ele é criador, tá, de uma metodologia de hidroginástica. Tudo isso a gente vai conhecer, né? Porque o meu convidado de hoje não é nada mais, nada menos do que o Nino Borrage. Então, peraí que eu vou ver se ele já está aqui, conectado. Ele ainda não entrou. Nino, cadê você? Que ele tem que entrar para eu convidar. Cadê ele? Eu mandei, vamos ver se ele vai agora. Ah, ele entrou. Oi, meu amor, você tem que me convidar, Nino. Eu tive que trocar de lugar por causa da conexão. Nino. Então, enquanto ele tá. Olha, ele já entrou. Nino, você tem que apertar aqui no buraquinho. Nino, tem na barra de. Você tem duas carinhas. Você clica ali para eu te convidar. Já mandei para você o convite, querido. Só que você tem que entrar aqui para me convidar. Já mandei. Se ele vai. Bom dia! Tá me E aí, ouvindo? Renata? Tá ouvindo, meu amor? Tudo bem? Tá, tô te ouvindo bem. E vocês? Eu tô ouvindo bem, o pessoal vai começar a dar um sinalzinho aqui. Eu demorei um pouquinho, porque eu fiquei com muito medo, porque ontem foi horrível, né? Aí eu fiquei procurando um outro lugar para a conexão ficar perfeita. Cláudia Melling tá entrando, muita Claudinha, gente. minha querida, beijo, Clau. Aliás, né, esses amigos em comum são muitos, né? A gente tem mais de 400 amigos em comum, só no Facebook, no Instagram nem sei. Cledson e todo mundo aí. Então, falar de você, para mim, é um pouco complicado, porque você foi meu professor, né, lá atrás, em 1900 e bolinha de hidroginástica. Depois a vida fez com que a gente viesse trabalhar junto, né, Nino? E aí eu apresentei assim seu currículo de você mestre, doutor, autor de livro, mas não coloquei uma coisa que foi muito fundamental, que você ganhou um prêmio de melhor professor de hidroginástica do mundo pela Associação Americana em 2007. Eu lembro disso muito bem. Foi 2007, não foi, Nino? Cara, tá vendo, 2007. tá vendo como eu te amo? Você fala que eu não entro na tua live, que não sei o que, mas E assim, eu tenho todos os seus DVDs, todos os seus livros, e sim, eu acho que você é um dos profissionais
que é a história da hidroginástica, a referência da hidroginástica, porque se a gente for pensar lá atrás, né, naquele movimento que começa com a Mercedes, com a Vera Lúcia, com a Mônica Marques, que é a primeira geração disso tudo, quem colocou a hidroginástica do Brasil em evidência no mundo é a tua geração. Você, Ana Gélio, Hélio Furtado, Roxana, não é isso? Essa galera aí. Então, acho que é muito importante as pessoas conhecerem a tua história pregressa, porque todo mundo fala do Nino, e saber que está falando com um cara que é uma geração hoje muito importante, porque a hidroginástica é muito bem vista, brasileira, lá fora, né? Então, essa introdução toda não é puxa-saquismo, é verdade. E a gente vai dar a introdução ao nosso assunto. Primeira coisa, Nino, antes de começar o tema, é como é que a hidroginástica chegou na sua vida? Porque você era do futebol, né? Pô, boa pergunta. É uma pergunta que eu não digo que ela seja muito fácil de responder, porque existem coisas na nossa vida que a gente jamais esquece, né? Uma delas é você, na sua gestão, acho que a sua primeira gestão, né? Uma grande empresa, você vai ter que gerir um disciplinado, seria isso? Mas você sabe que eu fui muito disciplinado, né? Então, assim, eu nunca esqueci daquele momento que a gente vai falar um pouco depois, mas na realidade começou quando eu comecei passando por uma revista, acho que era Boa Forma, alguma coisa isso assim, eu lembro que era um artigo no jornal falando de hidroginástica e era Mercedes assinado. Eu morava no interior de São Paulo, 190 quilômetros de São Paulo, capital, e eu estava no segundo ano de faculdade, eu fui para São Paulo, peguei um ônibus e fui lá conhecer essa história. E aí fui na Raia 4, ali na Tabapuã. Acho que a Claudinha até trabalhava lá também, conheci ela nessa mesma época, a Mellen, né? É isso. Eu não vou nem dizer data, viu, Cláudio? Mas foi mais ou menos mais de 30 anos atrás, eu vi aquilo, achei aquilo interessantíssimo e pedi para a Mercedes se eu podia conhecer e fazer estágio. Na hora ela foi muito recíproca e foi muito atenciosa, como ela sempre foi conosco, né? E aí ela falou, vem aqui. Eu comecei a ir 2 vezes por semana, eu viajava uns 200, 400 quilômetros de volta. Eu ia, passava o dia lá em São Paulo e voltava. E fazia todas as aulas possíveis. Chegou um dia que ela falou, você vai ter que dar umas aulas para mim. Eu falei, meu Deus, como fazer, né? Então, copiava modelos. Na realidade, era isso que muita gente faz hoje, e hoje muito mais fácil. E vai subir lá no YouTube, no meu canal. Muitas vezes fazem isso, compro DVD, mas assim, foi dessa maneira, porque aí eu comecei a introduzir isso dentro do futebol. Fui muito criticado na época, porque acreditava-se que a hidroginástica não era uma atividade para atletas, né? Era para idoso, gestante, era atividade de baixo impacto. E aí a gente começou a fazer programas e eu comecei a perceber que a água... E a gente começou a estudar, né, realmente as propriedades da água. E aí, na época, eu vi que a água tinha um potencial de carga que eu podia utilizar com os atletas e comecei a fazer isso. E isso foi muito importante, porque foi um marco na hidroginástica no Brasil, onde a gente começou a aparecer no contexto, a Mercedes começou a me chamar para ir para alguns eventos, e a gente falando totalmente diferente, né? Até o ponto que quando a gente foi para os Estados Unidos e as pessoas falaram assim, cara, é louco, isso não se faz na água. A gente começou a saltar na água, né? Começar a colocar intervalado. O Paulo Poli, era eu e ele, chamado de louco da hidroginástica nacional aqui, porque a gente fazia um protocolo. Nossa, eu esqueci de citar o Poli, pelo amor de Deus. Mas ele já esteve aqui na live, tá? Eu vi, cara. Logicamente, eu quero até terminando a fala aqui, para já passar a bola para você, nessa relação lá no passado, acho que era 88. Você estava escutando um barulho aí? Uma serra? É isso? Mas não é daqui, não. É daí? É daqui, né? Eu nunca vi isso na minha vida. Começou hoje. Tem problema. Ó, estão todos focados em você. Então, Bom, e aí, cara, a gente começou lá atrás com essas ideias, com atleta, e aí eu comecei a estudar e fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo, onde eu tive uma formação, né, com o Antônio Carlos Gomes, Stélio Dantas, Valdir Barbante, uma velha guarda que não se pode esquecer, e ali foi minha base. Eu falei, por que não usar a metodologia do treinamento para aplicar os conceitos da água, que realmente deveria ser feito, e hoje todo mundo deve entender dessa maneira. Então, assim, eu ainda falo para o pessoal, as lives que a gente está fazendo agora, pega o papel e caneta e anotar, os conteúdos são ricos que a gente está passando aqui.
O que vocês têm feito aí, você principalmente nas suas lives, está incríveis, né? Então, assim, nosso projeto sempre foi focar na metodologia do treinamento e utilizar a água como referência de resistência, né? E aí, parabenizando você por essa sua iniciativa aí das lives, estão incríveis, né? Uma audiência tremenda, parabéns para vocês. São os convidados que fazem essas lives serem maravilhosas. E aí, Você, assim, querida, você. a gente, olha só, o pessoal vai descobrir que a gente se ama, vai ser um problema. Bota os coraçõezinhos aí, ó. Muitos, Galera, muitos. clica no aviãozinho aí, clica aqui no aviãozinho, ó, aqui no avião. E chama os seus amigos que nós vamos começar conteúdo agora, hein? A Cláudia Amelin disse assim, melhor você não falar o quando você se conheceu, deixa para lá a idade. Tá, bom, beleza. A gente vai entrar num assunto que comportamento motor, que eu adorei quando você falou para mim assim, vamos falar disso? Eu adorei. Né? Qual a relação, Nino, de estudar o comportamento motor com a hidroginástica? Você que agora está fazendo doutorado, né? E sempre foi um cara estudioso. Qual é a relação do comportamento motor com a hidroginástica? Olha só, a gente tem a ideia principal que não tem como fugir à realidade. A água é um meio muito diferente do terrestre. Nós vivemos no terrestre e treinamos na água, né? Essa é a ideia. Então, o que é entender o corpo no meio líquido inicialmente? Então, o homem ou a mulher, o ser humano no contexto de homem com H maiúsculo, né? Que a gente foi estudar isso lá no mestrado, e eu comecei a entender que não adiantava eu ter a melhor técnica, eu ter o melhor equipamento, eu ter a melhor academia, a melhor água, se o meu aluno não sabe utilizar o corpo dele na água. Então, as amplitudes, as alavancas, as áreas de superfície, que você bem sabe, e você é uma dama estudiosa também nessa área, a gente começou a perceber que os alunos não estavam conseguindo aplicar. Então, a grande importância em um aluno entender é que o comportamento motor na água é diferente do comportamento na terra. Principalmente pela a resistência que a água oferece aí, né? Tem autores que falam em 800, tem autores que falam até 1000 vezes mais densidade que o ar. Então, quando a gente estabelece um padrão para movimento na água, a gente tem que relacionar esses aspectos, principalmente a relação das propriedades da água, né? Como pressão hidrostática, empuxo, arrasto. E quando você tem o conhecimento dessas propriedades, fica mais fácil ensinar o aluno. Mais uma vez eu repito, não é você saber, você tem que saber ensinar. Então é mostrar o padrão que você quer. E a gente tem aqui alguns, né? Eu separei, eu estou com vários cursos novos saindo agora, foi muito louco essa parada, então a gente deixa claro, né? Que a ideia do comportamento motor é completamente ter uma habilidade satisfatória nessa aprendizagem da técnica. Então, a gente colocou aqui, tem alguns autores, como Galahu, fala que a habilidade motora especializada são padrões motores fundamentais, que ele está fazendo na terra, mas ele tem que aprender a usar na água, porque a água ela resiste. E quem de vocês nunca teve aquele aluno, né, que você dá um movimento e ele faz completamente o contrário? Por causa da falta do padrão, porque ele não conhece. Isso é treinável. Segundo o nosso grande amigo, eu tive, graças a Deus, eu me tornei amigo porque ele esteve no Brasil algumas vezes e acabou falando português, que é o Weinekin, que é daquele livro Biologia do Esporte, esteve aqui para lançar. Ele coloca claramente. Vou te contar uma história aqui na live minha com o Weinekin, mas continua aí. Com o Weinekin? E é o que ele falou? Olha só, ele fala no livro, né, que existem algumas relações que são treináveis. Você pode melhorar a velocidade do movimento quando você treina a coordenação. Então, a coordenação é treinável. O que você não consegue melhorar, hipertrofiar, é calibre de neurônio, que isso é genético. Então, tem coisas que a gente não consegue melhorar. E agora, com a nossa população patológica, que tem limitações articulares, e isso também não é um empecilho, né? Porque alguns professores, eles meio que se acomodam quando o aluno fala, olha, eu não posso fazer isso porque o meu ombro dói. Mas sabe por que o seu ombro dói? Porque você não faz isso. Então fica aquela história assim, né? É fresquinho, como é que é? É crocante porque é fresquinho? Ou é fresquinho porque ele é crocante? Sabe aquele lance? Então, assim, o aluno ele não quer fazer porque ele não tem essa estrutura de conhecimento.
O professor não tem conhecimento, então não sugere para o aluno melhorar, porque ele tem que ter força. A gente percebeu que, ao longo dos anos, que grande parte das dores articulares, principalmente dos alunos que praticam a hidro, é fraqueza muscular. Ele não tem competência motora, ele não consegue utilizar a água como resistência, ele só faz hidro. E ele está na hidro há 6 meses, 7 meses, e a dor continua. Então, temos que ver qual é o... Tem que fazer uma avaliação, tem todo um processo que a gente sugere, não somente a avaliação clínica e terapêutica, mas a avaliação física funcional, para você determinar, né, padrões específicos para que ele possa utilizar aquele grupamento. E esse grupamento, você pode trabalhar ele, vamos, de uma forma mais... Eu não gosto de falar muita palavra isolada, porque não existe um músculo isolado, né? Mas a gente pode direcionar a carga para aquele grupamento e também posso usar aquele grupamento no contexto macro, que a gente chama um contexto de multiarticular e multiplanar. Então, vou usar a maior massa magra para aquele músculo também fortalecer junto com outros grupos que vão ter sinergicamente trabalhando nesse processo. Será que foi claro? Eu falei... Você foi claríssimo. Então, assim, quando você foi falando isso, a gente já tinha tido uma conversa prévia da nossa live, a gente poderia dizer, então, para as pessoas que estão nos assistindo e para muitos profissionais que querem começar com a hidroginástica, que a primeira coisa que eles têm que observar no aluno deles, antes de botar material, implemento, é como esse comportamento motor e esse movimento dentro d'água ele se faz. Seria isso, Nino? Então, excelente. A gente falou ontem, na live de ontem, eu mostrei equipamentos. Não sei se você viu. Eu assisti você, viu, Ricardo. Não, eu assisti você e Ricardo Maia ontem, tá? Mandei beijo e tudo. Eu vi. Não, dei uma olhada. Tô falando à noite, eu mostrei os equipamentos e falo claramente. Não adianta você ter. Eu vou botar um vídeo hoje no meu history, depois eu passo os detalhes aqui. Não adianta você ter os melhores equipamentos se o aluno não tem padrão. Então, antes de colocar qualquer tipo de equipamento, o aluno tem que aprender a fazer com o próprio corpo. Isso vai diferir entre um aluno e outro, a individualidade biológica. Tem aluno que em 3 aulas está completamente competente. Quando eu falo em competente, é competência motora, tá? E aí tem alunos que demandam mais tempo para que ele aprenda. E isso vai ter aluno. Eu já particularmente tive alunos que fiquei 1 ano e todo dia eu falava, professor, eu não chamava diretamente, né, meu? A gente sempre tem aquela ideia de chamar geral, mas eu tinha que trazer o aluno antes da aula para mostrar para ele que era aquele jeito que eu queria, não era aquele outro jeito que ele fazia. E assim é uma questão de diferenciar qual é o aluno que tem mais facilidade, qual é o aluno que tem menos facilidade. Teve uma pergunta que eu vi aqui, que ela perguntou, acho que é a Josélia, não sei lá o nome. Aqui, ó. Nino, você tem um modelo de avaliação para as aulas? Tem vários modelos. Entra no direct, depois a Renata manda aí. A gente vai ter. A gente tem um roteiro aqui. Aí no final ele vai falar disso. Assim, ô Nino, eu te acompanhei numa coisa que eu acho muito importante, que é o dia a dia. Né? Para quem não sabe, eu fui gestora do Nino durante 7 anos, dentro da Companhia Atlética. E uma coisa que me chamava a atenção, que a minha sala era em frente à piscina de hidro. Então, assim, sempre me chamou a atenção e isso se tornou uma escola dentro da companhia. Se vinham 20 alunas, ele dava a mesma aula, com a mesma energia, com a mesma execução, com o mesmo... Mas se era um dia que vinha uma aluna, às vezes eu estava com a minha sala fechada e estava escutando o Nino falando. Quando eu abri a porta, eu falei assim, cara, hoje a turma está lotada. Tinha uma aluna. Né? E você ali, suando, executando, mostrando. Então, assim, qual a importância de, além de estudar o comportamento motor, por que eu estou colocando esse paralelo aí? O professor ser um executor, um bom exemplo de mostrar, né, o exercício, tanto fora d'água, né, quanto dentro d'água, porque a gente também vê muito pessoal do hidrosseco, né? Você fazia uma execução, você até hoje tem uma das execuções físicas que eu acho fantásticas, né? Você tem uma execução física incrível, você treina isso, mas você fazia isso fora d'água e dentro d'água. Eu via você fazendo isso, você entrava, saía. Qual a importância para o professor, não é só falar de comportamento motor, mas de ter
um comportamento motor adequado para a hidroginástica? Cara, isso eu acho que é de suma importância. Eu acho que eu chamo de aquela velha história. Eu acho que não tem como um profissional, eu não acho, eu tenho certeza, não tem como um profissional aquático não ter um padrão motor de qualidade. Né? Um professor que vai fazer uma corrida ali fora da água, trabalhando uma associação de cintura escapular com cintura pélvica. Isso é naturalmente dissociado. E a gente percebe que o ser humano, para andar, o equilíbrio é feito uma dissociação das cinturas, né? Não tem como um professor ali no deck fazer isso. É incrível que a gente vai para congresso e vê, não é no deck, na verdade está dentro da água, mas mesmo dentro da água a gente tende. Ainda eu comento aqui, nos nossos cursos, que foi uma base da nossa dissertação de mestrado, que eu mantenho um curso de 8 horas de instrução. Quando eu dei a instrução de manhã, todo mundo estava com deficiência. No último, a gente fez uma comparação do primeiro treino da manhã, que foram poucos, na verdade, para o último, a primeira hora de treino para o último treino, no final da tarde. O aluno tinha uma melhora incrível, porque a gente cobrou a orientação da postura. Então, eu vou falar já que a obrigação é obrigação. Eu falo muito isso nos cursos, que o profissional de educação física ele tem uma obrigação de ser coordenado. Não pode ser um profissional, isso é a minha opinião, e eu não sei quem discordar, eu não vou nem discutir isso, porque não vai mudar minha cabeça isso. O professor de educação física ele tem que ter coordenação, principalmente se vai trabalhar com movimento, quer mostrar movimento na água, hidro. Então, como é que você não entra na água para entender o corpo seu, para depois você sair e fazer as ações? Porque os movimentos que eu vejo as pessoas fazendo... Aí como é que o cara vai treinar força com movimentos soltos, descoordenado ou dissociado? Então a ideia é focar no padrão, treinar o padrão dentro da água, com as resistências alavancas, depois mostrar para o aluno as competências aquela ideia que eu falo, de onde parte o movimento para onde ele vai. Então eu tenho que mostrar isso no exercício fora da água. Eu acho que é isso que teve essa diferença, e eu tive esse prêmio lá fora. Eu acho que grande parte função desse padrão motor, dessa linguagem corporal e as faces, né, que eu às vezes faço rindo, sorrindo, do que até mesmo a competência científica, que na época, 2007, eu ainda estava ali meio que... Hoje eu me considero muito mais fortalecido com conteúdos de ciência do que seria o que 13 anos atrás, né? Que você viu toda essa evolução. E lá na companhia eu tinha muito vigor, ainda tenho, né? Eu espero que... Mas eu tinha muito mais a motivação para mim ali, era porque eu estava falando, é o que eu falo, que Stélio Dantas me ensinou, comentei dele ontem, é que a melhor maneira de você aprender é ensinar. Então, o que eu estudava, o que eu lia, eu ia para lá para aplicar. Então, eu tinha que fazer. E o momento, muitas vezes, que eu tinha era dentro da água com os nossos alunos. E aí a gente fazia. Mas antes de fechar, eu quero passar aqui, além da pergunta, uma coisa que vai ser muito legal. Então, quem está com papel e caneta na mão, pega aí que agora que eu vou anotar. Eu peguei esse slide, que é um slide que ainda não está nos nossos cursos, a gente vai colocar nos futuros. Mas olha só que importante. Em 2003, teve um autor chamado Trischler. Ele fala que existem pelo menos 3 formas de avaliar a proficiência desse desempenho motor. Olha que legal. É muito simples, é só ter vontade, né, gente? Então, presta atenção. Já estão aí com a caneta? Já estão aí? O pessoal nem responde, né? Estão totalmente focados. Então, olha só. Não, olha só, você não está entendendo. Primeira coisa, além de focados, o pessoal te ama, porque a Verônica já te mandou beijo, a Ana Beatriz Gélio já te mandou beijo. Então, assim, calma, que as pessoas te amam, tá? A Érica da natação, então a Rosa esteja... Então, calma, mas já está todo mundo assim, ó. Oi, agora que eu vi, Ana Bia. Beijo, paixão. Então, valeu, Verô. Então, galera, Ana Bia aqui, ó, só coração. Manda mais coração aqui do lado que fica bonito. Saudade. Gente, ele gosta de coração. Mas tá todo mundo agora dizendo assim, ó. Pode, caneta e papel, tá todo mundo pronto, vai. Olha aqui, ó, tem um coração aqui que eu adoro aqui, da Manu, meu Deus, isso daqui. Depois a gente vai falar de Manu. Tá, presta atenção, então, olha só, vamos lá, vamos focar aqui, a Manu que fala, foca, então olha aqui, ó. Então, número 1, olha como é muito simples. Ele tem por meio de observação do desempenho. Como é que é a observação do desempenho? Eu comentei nas minhas outras lives, são 3 tópicos importantes, né? Determinar um padrão de movimento para o aluno. Tá? Eu estou fazendo só o primeiro do tópico aqui que eu vou falar. O segundo é tornar o aluno capaz de fazer.
Isso tem que ensinar ele, repetir, ensinar adequadamente, sem ditadura. E o terceiro é observar uma articulação de cada vez. Aí você consegue observar a articulação do ombro, a articulação do cotovelo. Eu quero que eu faça flexão e extensão do cotovelo. Se o cara está fazendo a flexão e extensão do ombro, então temos que corrigir. E o momento da correção é na hora, é preciso. Eu não tenho que esperar o exercício acabar para tentar corrigir. Por isso a gente sugere muitas vezes aulas sem a música para coordenar e fazer isso. A segunda desse autor aqui, ele fala assim, usar uma escala de avaliação de um teste de habilidade motora. Tem vários na literatura, você é uma que tem muitos, né? Eu tenho certeza disso. Pô, pode pegar lá aquelas avaliações motoras infantil e colocar com o idoso, por que não? Tinha uma professora lá na Top, eu não lembro o nome dela, ela, não sei se ela não está mais lá, mas ela falava muito sobre a psicomotricidade do idoso. Não sei se você lembra disso, ela fez um paralelo entre a psicomotricidade. Enfim, foi muito legal na época e faz muito tempo que eu não vejo ela falar. A Cacilda amanhã vai falar sobre isso na live. Muito legal, Cacilda é um fenômeno, né? Eu tive lá em Portugal, a Flávia Yazzi recebeu um livro da Cacilda na mão, acho que quem levou em mãos foi o seu convidado de ódio, Rafael, e a Sandrinha. Isso, como é que posso esquecer o nome dos dois? São demais os dois. Tivemos junto lá, ano passado, em novembro, eu fui dar aula lá no evento lá em Évora, eles estavam lá. Inclusive, convidaram o professor que ia estar aí com a gente. Bom, enfim, vamos falar disso. E o terceiro, para a gente fechar, sendo uma forma óbvia da avaliação, observar o movimento, né, no tempo real. Então, como eu falei, você observa o aluno, corrige. Observa, corrige. Cara, é importante que isso vai te tirar, vai diminuir o seu trabalho no futuro. Então, você só vai passar o exercício. Que eu falo muito. Tem alunos meus que eu faço esqui. Aí ele faz do jeito que eu quero. Ele já aprendeu. Então, eu diminuo o meu desgaste físico no deck e aumento o potencial de resposta do meu aluno. Agora, se eu tenho aluno novo todo dia, aí eu tenho que treinar todo dia, paciência. Beleza? Beleza. E, Nino, uma das suas grandes lutas, e assim, o Pedro Paixão, lembra do Pedro Paixão? O seu estagiário. Tá aí na área? Tá na área, mandando beijo, para você ver. O Nino, ele formou muitos estagiários nossos lá da companhia. Grace Braz, da Aquatop, está te mandando um beijo também. E, assim, o Péricles é meu professor até hoje lá, né? Ele fala, Renata, eu sou estagiário raiz, eu fui estagiário do Nino. Né? Então, assim, qual a importância que você hoje é um professor universitário também, qual a importância, né, da formação, né, dessa galera que está entrando agora, e qual o conselho que você dá? Né? Porque eu via muito, todo mundo vê esse teu jeito bruto de ser, mas eu conheço o Nino de um coração enorme. Não é? Então pode botar coraçãozinho aí, porque ele é esse jeitão aí que vocês estão vendo, acelerado e tudo, mas ele tem uma paciência, ele tem um carinho, ele é rígido, mas ele tem um carinho, uma paciência de pegar o cara que está na faculdade lá no início, estagiando, né? Juvena, como ele chamava. Chamo. Ainda chama? Juvena. Juvenil vai ser sempre juvenil, né? Ele chamava Vem cá, Juvena, e ele não só ajudava com conselho, com demonstração, como ajudou muitos dessas pessoas que hoje são meus professores ainda, ou nem são mais meus professores, estão em outros lugares brilhando, a fazer curso, a fazer a certificação da EA. Isso eu nunca vou esquecer. Né? E eles também não esquecem. Você também na universidade, qual a importância de, assim, o que você diria para um rapaz, uma moça que está entrando na hidroginástica agora, que além de estudar o comportamento motor, além de realizar, o que ele precisa dominar para ser um bom professor? Não é um professor qualquer de ídolo, não é mediano, não, para ele sair do burro. Né? O que ele precisa, Nino? Olha só, a graduação, se eu tive algumas decepções na minha carreira, uma delas foi a graduação
E é hoje, né, a formação da educação física, por exemplo, eu não vou entrar nesse mérito político, não vou entrar nesse mérito acadêmico, porque senão a gente vai ficar aqui um dia inteiro. Mas é uma outra decepção é que a gente live. tem. O que eu quero dizer? Não, o conteúdo que você retém, pelo menos onde eu estava, principalmente no aquático, ele é muito, mas muito pequeno. Eu não vou comparar com a FMU, com os nossos dois grandes monstros que estão lá dentro, que eles têm 250 horas de água, então quem quer água vai para a FMU. As outras universidades eu acho que são assim. Eu tenho alunos meus de curso que são professores universitários que vêm pegar o material para dar na aula da universidade. Então, assim, eu, como professor universitário, eu tentei montar uma estrutura, eu queria 30 horas somente para hidro, né? Mas eu tinha 30 horas para natação infantil, hidro, aí tinha mais uma 30 que eu tinha que falar de adaptado, aí eu falei, não, tem que montar. Então, assim, era complicado e é muito difícil. Então, quem quer realmente não vai ficar só com a universidade. Vai ter um despertar, e muitas vezes é pouco, depende do professor, a gente sabe disso, né? Quais professores você se espelhou para estar na água. Grande parte dos nossos colegas, o Poli falou aqui uma coisa magnífica, que ele foi para o estágio e se apaixonou pela água num processo de estágio. Na faculdade, teve a possibilidade porque ela tinha... Então, assim, a gente percebe que a água é muito pouco difundida dentro das universidades, porque o tempo é curto, lógico. Dos 3.000 a 4.000 horas fica muito pouco, tem muita coisa para aprender. O problema é, se quer mesmo se tornar um expert, é o que a gente fala já dentro do treinamento. A gente fala que a hidroginástica do século XXI, o foco do treinamento hoje, que faz parte de todo o meu processo, é tornar o professor soberano, tornar ele um expert com conteúdos de poder discutir com médicos, terapeutas que possam estar falando algumas besteiras, que eu digo com relação ao que nós temos muita qualidade de conhecimento. Então, ele tem que estudar as propriedades da água, ele vai ter que estudar anatomia, biomecânica, cinésio, fisiologia do corpo imerso. E se não quiser, velho, vai para lá virar um mediano. E mediano eu coloco muito claro nos nossos cursos, é uma estrada sinuosa, onde tem iniciante, uma parte que chama-se medíocre, zona da mediocridade. Grande parte dos profissionais hoje vivem um pouco dentro dessa zona. Que, na verdade, o autor colocou zona da mediocridade, eu acho que é para agredir um pouco, para tirar a galera da zona. Porque se eu falar para você que você é uma pessoa mediana, você está dentro de uma média, você não está muito feliz, mas você não fica se sentindo humilhada. Mas se eu falar, Renato, você é uma medíocre, simplesmente é uma coisa que parece que te agride. Eu achei que o autor, ele colocou essa palavra ali, não é zona média, para que as pessoas tenham uma despertar, porque eles podem ser expert. E é só para quem quer, não é para quem pode somente, porque todo mundo pode. Cursos online, cursos presenciais, várias maneiras de você poder, conteúdos gratuitos incríveis nessa internet que está acontecendo agora. Nós já trabalhávamos com isso há 4, 5 anos atrás, com conteúdos gratuitos, é lógico, os nossos conteúdos pagos, e a gente entregando qualidade toda hora e mostrando para todos esses alunos essa resposta. Eu vou postar, eu estou postando algumas, a gente colocou agora um curso gratuito, depois eu vou passar um link para você distribuir para a sua turma aí, quem quiser entrar lá na minha bio. Os comentários são maravilhosos. Ontem a minha equipe mandou para mim, menino, entra lá para você ver os comentários. Tipo assim, estou mudando a minha vida. Eu vou voltar às aulas com um novo jeito. É lógico. O que vocês têm que fazer hoje? É olhar para todas essas lives que a Renata, todos nós estamos fazendo, e montar uma estrutura de inovação. Esse momento agora, eu não falo a palavra de se reinventar. Eu estou falando uma palavra que a Manu me colocou dentro do nosso contexto, que a Manu sabe que é o suporte da empresa. Ressignificação da nossa jornada. Então, assim, nós temos que pensar o que nós queremos daqui para frente com a atividade aquática. Porque até agora ela estava ainda muito ali presa. E olha, você é uma das pessoas que está fazendo isso gerar muita gente. E eu percebi, quem foi que falou isso? É muita gente falando, não me recordo. Mas falando, acho que foi a Renata Taverelli que comentou sobre isso aí, numa das lives que ela falou, que agora parece que vai ter um boom maior da água, porque muita gente está começando a entender o grande valor que nós temos para a população mundial. Mas aí a gente precisa... Não. Meus convidados aqui é que brilham. Eu só sou aqui a mediadora, né? Mas isso aí vem... Você trouxe uma grande reflexão
Mas é muito importante também, historicamente, quem está nos assistindo, né, e o pessoal mais antigo, e a Ana Bia vai concordar comigo, você faz parte da primeira geração brasileira de mestres, né, em atividade aquática, no caso foi estudar hidro, porque até então, né, a gente teve as precursoras, a Mercedes, a Vera Lúcia e a Mônica, que a gente não pode deixar de falar. Aí tem o Marcelo Sobral, né, tem essa galera toda aí, né, que para ver que eu fui aluna de todo mundo. Você parecia nos ENAFs da vida. Então, cabelinho caracolado, aquela coisa. Você, aquela loira, que eu esqueci o nome dela. A Cate. A Cate. Então, meu cabelo, gente, é encaracolado, ele tem fotos minhas, assim, que ele nunca vai publicar, porque senão eu mato ele. Mas, o que é importante? Nós temos um grande referencial na nossa vida, mas é mundial, que é o Cruel, né? E o Cruel botou, assim, acho que ele botou uma grande inspiração, e aí veio a primeira geração de pesquisadores de água, né, com brasileiros, que aí entra Paulo Poli, você, Fabrício Di Masi, né, a Ilana. A Mayra. Mas a Mayra já é uma geração. Segunda. A Roxana, a Juliana Soares. Juju. Né? Você vê que eu sou. Eu tive com ela ontem, eu dei aula para a turma dela ontem, na Estácio, via internet, foi incrível, 40 alunos na turma, uma estratégia magnífica, como eu falei. Mas é uma coisa que eu falei assim, desculpa interromper, só para voltar na parte do acadêmico, né? Que eu falei para elas, uma das recepções para fechar era isso, também que a gente fica sem vida, né, cara? Depois que eu saí da universidade, no final de 2018, eu mudei, até CrossFit eu fui fazer, tinha tempo para fazer tudo, comecei a dedicar mais a empreender, né? Assim, aí Juliana Soares, voltando aqui, Hélio Furtado, entendeu? Então, assim, foi a primeira geração de profissionais que, assim, saíram do empirismo, não que isso seja ruim, que não é, né? O próprio Fabrício Madureira disse que a gente faz pesquisa também todo dia em ciência, também numa boa prática. Sim. Mas vocês começaram a produzir, porque o Cruel produziu, e vocês começaram a produzir pesquisa, evidência, estudos, né? E aí veio a outra geração. Veio a Mayra, a Tavenique, a turminha do Cruel lá, que tem uma galera, a Stephanie. Qual a importância? A Roberta. A Roberta. Qual a importância, Nilo? Você pode nem chegar a fazer um mestrado, né? Um doutorado, mas qual a importância de ser assim, um curioso, tudo, mas qual a importância de estudar, de buscar evidência, de sustentar, de basear o trabalho da hidroginástica, que às vezes, a Cláudia Melling colocou aqui, as pessoas têm essa dificuldade, a hidroginástica às vezes vira um subproduto, né? Então, qual a importância disso? Não, a grande importância é que você se torna mais sólido, você se torna mais seguro, né? Hoje eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu acho que, na verdade, eu sempre falo isso, eu acho, mas é uma coisa que eu tenho tirado do meu vocabulário, porque eu particularmente eu tenho toda a certeza do que eu estou falando hoje, porque está tudo fundamentado. Então, grande parte do que a gente vive hoje dentro da hidroginástica, a gente construiu. Tá? Essa turma que você acabou de falar, nós fizemos parte da construção nacional e mundial, que eu comecei a perceber isso agora, 5 anos atrás, por isso que agora eu estou na Europa, né? Porque eu comecei a ver que ali, a Europa é do tamanho do Brasil. Então, o que eu fiz no Brasil, por que eu não vou fazer na Europa? Eu tenho que praticar novas línguas, que eu tenho que estudar isso, mas vamos para frente, né? Porque aqui eu falo nordestino, eu falo catarina, eu falo barriga verde, e a gente consegue se integrar. Lá não, lá tem que falar alemão, espanhol, italiano, e às vezes não consigo, e é difícil. Mas, de qualquer forma, quando a gente constrói, a gente tem que buscar literatura. E quando eu comecei a perceber que tinha limitações de literatura na água, principalmente sobre treinamento de força, quando a gente começou lá atrás, conversar com o Fabrício Madureira, né, no qual a gente teve uma boa articulação. Hoje em dia a gente não tem tanto contato pela distância, mas lá no começo as coisas fluíram muito bem. E eu acho que cada um conseguindo no seu lado, entendendo, porque os estudos estão lá. Ontem o Antônio Carlos Gomes falou uma coisa certa, porque perguntaram para ele, como é que você treina aqui e como é que você treina na Rússia?
os fundamentos e conceitos do treinamento são os mesmos. O problema é que a gente fica aqui esperando, sabe aquela história de que o ótimo é inimigo do bom? Sabe, então, essa história? Então a gente fica aqui esperando, não tá bom ainda, não tá legal, não vou fazer, aí pode ser que machuque. Os caras estão fazendo lá, cara, e estão muito na frente, porque a gente fica aqui com essa preocupação. Não vou fazer rotação porque tem hérnia lombar. Não vai saltar porque tem artrose no joelho. Meu pessoal, quando tem padrão motor e quando você ensina adequadamente, é isso que eu comecei a perceber. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou buscar na literatura terrestre, principalmente no treinamento de força, que é conceito, é mundial. Não tem como eu falar de uma ação excêntrica no Brasil, a excêntrica lá na Rússia é diferente, então é conceito mundial. E eu vou entender que na água as resistências são diferentes, no caso da gravidade atuando. Então, as forças axiais, né, são diferenciadas, mas isso a gente vai ter que estudar um pouco mais. Então, quando a gente começa a entender que o estudo é a base de tudo, e aí não é só estudar, como eu falei, o Cruel foi a nossa referência, ele né? Toda hora, ele está aposentado, mas toda hora a gente manda lá, o que você acha? Ele está vivendo, ele está dentro, ele está aposentado. Ele é o nosso Papa. Ele é o nosso Papa. Ele só sai agora só por muito dinheiro, ele só sai daquela casa. Agora ele é vovô, meu querido. Beijo, Cruel. Só que Beijo, o Cru não tem padrão motor. O Cru não tem padrão motor, né? O Cru, o máximo que eu vi ele dar aula prática foi de dip na beira da piscina. E muito legal, inclusive, uma aula bem segmentada, organizada. E aí, depois de velho, né, ele já está levando os estagiários para fazer os movimentos. Eu vou fazer isso no futuro, que é uma coisa que a gente treinar o movimento dos nossos professores, né? Então, uma coisa que eu fiz lá, que você falou do Raiz, deixa eu retornar, que os estagiários, você fazia eles... Não, eu zoava mesmo. Eu sempre falei para eles que eles são os nossos escraviários, né? Mas você fazia eles treinar. Volta aí nesse pensamento. Você fazia os estagiários treinarem, achava isso máximo. Não só treinar o conhecimento teórico, mas o conhecimento metodológico de movimento, que é o que a gente fazia. E hoje ele é uma referência lá. E eu vi lá outro dia, encontrei com ele, muito feliz, um abraço muito caloroso. E a gente percebeu que é o legado que a gente tem. A minha alegria hoje é ver que, por exemplo, eu vendi tudo em Natal para ir embora. Sabe quem comprou a minha escola em Natal? Meus 2 professores mais antigos, que estavam comigo há 7 anos. Um fez terceiro período, ele fez a graduação, fez uma pós-graduação, tá? E a gente publicou o artigo em 2018 com a referência no trabalho de TCC da pós-graduação dele, que a gente fez uma publicação que foi essa dos saltos, que a gente conseguiu melhorar a densidade mineral óssea, aumentar a potência das idosas, diminuir o potencial de queda. A única coisa que nós não conseguimos, e a gente também não quis controlar, porque eram muitas variáveis, foi o percentual de gordura, porque elas continuaram gordinhas, mas fortes. Então, não se preocupe, não é para emagrecer, é para fortalecer. Ai, Nino, é um prazer. Não falei isso para você, não. Amor, não tem problema. Ouvir você é muito importante, né? Porque, assim, você é uma referência, você tem uma história que merece ser respeitada. Lá atrás, é o que você falou muito bem. O Cru é o nosso Papa, mas sem as pessoas que tinham a execução física, que tinham aquele empirismo, né, aquela geração, que ele inspirou, não só ele, como outros profissionais, a estudar e a produzir, e aí formou aquela primeira grande geração de mestres, né? Sem essa primeira geração de mestres que uniu ciência com a prática, que aí são todos vocês, né? Eu posso dizer isso porque eu fui testemunha ocular, né? Falaram aqui de um curso que você e a Ana Bia deram em Cabo Frio, eu estava lá. Esse curso foi antológico. Foi onde eu conheci a Manu. Então, 2001. Faz mais de 20 anos. Mais não, 2001. Eu estava lá como aluna do curso, né? E assim, foi antológico aquele curso, né? E quantos ENAFs, então, enfim, quantos cursos de OPEF. Depois a vida foi nos aproximando de outra forma e viramos amigos, parceiros de curso. A gente se diverte muito dando curso junto. Você sabe que eu te indiquei muito, né? Leva essa menina que ela é nova, ela tem futuro. Assim, eu digo que você foi uma das pessoas dentro da... Aliás, você, a Ana Bia,
Todo mundo dizia assim, nossa, é uma panela fechada da Hidra. Eu vinha da natação para beber, né? Ah, a panela é fechada. É Paulo Poli, Ana Bia, a Roxana, Fabrício, Nino. Não há... Eu fui Hélio. super... Hélio, eu não posso dizer isso, porque se eu comecei a dar hidroginástica, a Mercedes abriu a porta e vocês me acolheram, tá? Vocês me acolheram. E aí começou... Você foi um que me indicou muito para curso, Fabrício também, a Rocha, mas assim, todo mundo me deu, vocês me acolheram. Aí eu falava assim, gente, não tem panela não. Mas também é o seguinte, tem que chegar e mostrar que está afim, né? Porque esses caras, vocês davam aula para 600 negros dentro d'água. Era incrível aquilo, era incrível. Eu nunca vi. Eu tenho Nunca umas mais... fotos do Enaf que é nego pendurado. Parecia que a seleção passando e nego na árvore. Eu falei, pô, meu, incrível, incrível. E eu tive a oportunidade de fazer parte disso, porque eu também dei aula. Assim, a gente nunca mais vai viver aquilo que a gente viveu daquela forma. A Aline Rosa está te mandando um beijo e tal. Beijo, Mas, assim, Aline. A Aline é um monstro de conhecimento. Fiquei abismado com ela, hein? Lembrando é, dela Lembrando dela, a última vez que eu acho que eu a vi foi lá na Estação do Corpo, que ela estava lá comigo, lá, a gente fez um trabalho junto lá. Beijo, então, Aline. assim, para finalizar, assim, Nino, qual é o tripé de um bom profissional de hidroginástica? Quais são os pilares? Voltando ao comportamento motor, que você já deixou claro aqui, que é o pilar, um dos pilares fortíssimos. Além do comportamento motor, quais seriam os outros pilares? Tá? Olha, entendi, eu entendi, mas eu mesmo já vou adiantar, por causa então, assim, eu tenho uma coisa que eu queria dizer sobre como fazer grande parte desse processo, mas como você falou, um tripé, são vários, eu vou tentar resumir em 3, né? Na verdade, como você falou, tem que ter um padrão motor, tem que ter um comportamento motor, além de ter o comportamento, saber ensinar o comportamento. Então tem que ser treinável, tem que ser estudado, tem que ir na frente do espelho, tem que fazer exercício. Quantas vezes não fui? Eu não preciso do espelho hoje, a não ser para ficar me olhando para melhorar essa face que está cada vez mais inchada, né? Mas, de qualquer forma, tem que fazer uma brincadeira. Sabe como é que eu sou? Mas, ó, tem que ir lá para fazer o movimento e ver se está fazendo certo, tá? Outra coisa, fazer, como eu falei, tornar o aluno capaz. Uma outra coisa que eu tenho visto que falta é o relacionamento com o aluno. O relacionamento é importante porque o aluno vai entender você. Porque, professor, o aluno conversa a aula inteira. Porque você deixa também, porque você não tem nenhum padrão de conhecimento para persuadir o aluno a fazer o que você quer. Então, o comportamento motor é muito claro. Fundamento científico, não só, como o Fabrício, como você falou agora. E é prática, que eu falo assim, muito conhecimento científico e muita prática. Praticar, praticar, praticar e ter fundamento no que você faz. E o relacionamento ele não vai só envolver o seu interpessoal, você e o seu aluno, mas vai envolver você, o seu gerente, vai envolver você, o seu par, né, o seu colega de trabalho, trabalhar na equipe, fortalecer a educação física e o profissional aquático. Isso que muitas vezes eu vejo. Parar de apontar o erro do outro e olhar e fortalecer o outro. Isso eu aprendi. Sabe o que eu aprendi com você muito? Que você me ensinou na nossa muita coisa além disso, mas o que me recordo é a questão de estar, de ser e estar, né? Você não é, você está sendo. Então você sempre teve essa ótica de separar o ser humano nesse sentido. Pô, já me fazer chorar. É isso aí. Você sempre falou isso, não, você não é, você está assim. Você pode mudar e você faz. O que você fez com grande parte dos seus comandados lá e faz ainda, você muda, você consegue transformar as pessoas de uma pedra bruta num diamante. Eu acho que já estava meio que um diamante, você me lapidou, hoje eu sou o único diamante dessa área, que eu digo nesse sentido seu. Porque eu lembro que você me chamava lá, pô, Nino, vai com as suas broncas, que eu tinha que baixar minha cabeça porque você estava completamente certo. E aí, muitas vezes, eu retrucava e falava, não, você está certo, deixa eu ir, então. E aí você baixava e falava assim. Então, essa harmonia que você falou, a gente ficou amigo. E essa amizade é o que fortalece cada vez mais. Quando você me falou, vamos fazer, eu já estava morrendo de inveja, porque eu não fui chamado. Falei, meu Deus, eu não vou nessa barca, tanta gente boa. E na hora que como você me chamou, eu falei, a Renato faz pergunta difícil, eu tenho que estudar.
E aí, gente, eu montei um pouquinho do roteiro e trouxe para vocês, para a gente finalizar. Deixa a Renata chorar um pouquinho ali. Eu faço. O importante de um tudo é entender que na hidroginástica que não acontece. Ontem você viu, o Ricardo Maia falou que eles não fazem, mas não fazem porque não tem a prática e a gente vai inserir isso lá. O meu objetivo em Portugal é fortalecer cada vez mais a hidroginástica, não no contexto mecânico, que eles são ótimos, mas no contexto de estrutura. Por exemplo, tem dois autores, né, aqui do século XXI, que eles colocam que os testes, né, que a gente tem que fazer a avaliação, porque o Ricardo falou e todo mundo, ele melhorou o andar, caminha melhor, sobe a escada sem a dor. Tudo bem, isso é óbvio, como falam os portugueses. Mas a gente precisa de números e métricas para valorizar o nosso trabalho. Presta atenção, pessoal. Anota isso que é importante. Porque a pessoa fala, o pessoal não acredita, o professor de ginástica está em extinção. Está em extinção e vai ficar e vai acabar, porque se for esse professor medíocre. O que vocês têm que se tornar é o expert. E o expert tem que seguir conceitos com fundamento. Um deles é esse. Tornar o aluno capaz de poder se superar com os números de métricas. Como? Avaliar. E avaliar as características mais próximas dos gestos motores que eles praticam no dia a dia. Levantar da cadeira, rodar, fazer a rotação, sentar, alcançar as costas, alcançar os pés, testes simples que a gente sugere que todo mundo faça. Quem não tem, me manda um direct, que eu vou deixar aqui um endereço. Manu, bota meu endereço aí, por favor. Depois eu passo. Que eu vou mandar os testes para fazer. Tá? A outra coisa que é importante é que isso, está escrito claro, isso assim, auxilia no conhecimento da evolução do seu aluno. E aí você fala, senhora, sabe por que a senhora não está levantando mais? Porque a senhora conversa a aula inteira. Se a senhora falar, na hora que eu estiver falando para a senhora fazer aquilo, a senhora faz, a senhora vai ver. Então, ela se supera, ela se cobra. Eu estou cansado de escutar o professor. Fala, pastor, como é que eu faço para eles pararem de falar? E a gente está dando estratégias dentro dos nossos cursos aí presenciais e, principalmente, os cursos online. Então, presta bem, para fechar. Avaliação funcional, observação do aluno, correção, postura, respiração e o padrão motor. Dino, aonde que as pessoas te encontram? E eu sei que você tem um monte de... Você é o homem que pensa fora da caixa. O que você está tendo de novidade aí para oferecer para a galera? E aonde as pessoas te encontram? A Manu já botou, mas fala de novo o seu Instagram. E aonde as pessoas te encontram para poder fazer os cursos, fazer as novidades que você tem aí, que você tem coisa disso que ia falar aqui, inédita aqui para gente. Agora é a hora. Não, na verdade, então, primeiro eu vou falar para o Renato Paiva Traíra, né? Porque ele vai falar que eu sou velho, ele é mais velho que eu. Viu, Renatão? É isso aí. Na ideia que se tiver que responder todo mundo, a gente vai ficar longe. Amanhã eu vou fazer uma live. As nossas lives, elas estão dinâmicas. Eu mudei o conceito, eu não estou mais sentado, eu faço em pé, mostro, boto música, grita muito legal. Vê se vai amanhã às 20 horas. Eu vou amarrar o termo. Na sexta-feira eu vou fazer uma live com a Linda Moreira, que é uma expert em treinamento de força. Então hoje nós estamos fundamentando cada vez mais. O que nós temos de novidade, nós temos na minha bio, @ninoaboarrage, que é ABOARRRAGE. Você vai lá ali tem um linkzinho na minha bio, que você clica, você cai direto no nosso Telegram. Hoje nós estamos com 701 já lá no Telegram, está muito legal. Eu falo porque eu via hoje de manhã. Aí tem ali os cursos gratuitos, que a galera pode entrar, receber, muito legal. Os e-books que nós estamos fazendo, eu terminei um e-book que vou dar agora para a galera de elástico, treinamento com equipamento elástico. Esse é gratuito também. A gente, semana agora, eu acho que na próxima, estou lançando um curso de treinamento de força específico. Esse é um curso que vai ter um valor, porque é necessário que a gente tenha, né? Tem que ter um retorno. É um curso que ele está sendo muito direcionado para essas capacidades que eu estou falando. Comportamento motor, desenvolvimento da capacidade de usar água como resistência, principalmente a força e potência, a utilização disso. E não é para atletas, não, é somente. É lógico que posso usar um atleta, mas é para todas as populações. Não vou trabalhar isso com gestante. Então, não adianta, gestante. A gestante tem uma especialista Peraí, Nino. Deixou... Olha só, um minuto.
Eu sabia que isso ia acontecer. A nossa live vai cair, nós vamos voltar para finalizar. Então você não precisa correr, tá? Aí o pessoal vai falar assim, deixa gravado. Eu sempre deixo gravado. Então, vou fechar e a gente vai entrar de novo, tá? Peraí, porque você tá correndo. Printa a tela aí na próxima, então. Tá bom. Peraí, já vamos encerrar e vamos voltar. Fica aí todo mundo, ó.